Boa tarde. O programa Alma do Negócio hoje vai falar sobre planejamento estratégico. Para isso, eu tenho dois convidados aqui no estúdio, ao vivo. Se você tem dúvidas sobre planejamento estratégico, basta você mandar para nós que eles vão responder aqui ao vivo, direto do estúdio da Just TV. Eu vou conversar com Victor Baez, ele que é graduado em Agronomia e Enologia pela Universidade na Argentina, tem curso de Educação Executiva pelo INSEAD na França e vários cursos relacionados a comportamento humano. Ele que trabalhou durante 10 anos na Coopers & Lybrand e durante 4 anos como sócio da Galeazzi Associados. Fundou em 2001 a Hartmann House Consultores. Victor, muito obrigada, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui. E vamos conversar também com Gustavo Dalla Vecchia, que tem mais de 10 anos de experiência como executivo em empresas multinacionais, como a Volkswagen e outras, e percebeu aí em 2002 um gap no mercado que necessitava de práticas comerciais, estratégicas e operacionais, e assim fundou a Factura Soluções Comerciais. Gustavo, seja bem-vindo, obrigada. Obrigado, satisfação estar aqui. Então, para começar, Victor, queria que você explicasse, vamos dizer, o que é um planejamento estratégico e qual é a importância dele na empresa. Planejamento estratégico é a transformação dos sonhos em ação. Ele sempre começa por um sonho, pela transmissão de uma inspiração do empreendedor ou dos fundadores da empresa, que a gente chama de visão. Tem gente que chama de missão. Isso depende do autor, do acadêmico que fale a respeito. Mas visão, missão, são sonhos, valores, um componente desse trio, são os comportamentos que as pessoas da empresa têm que ter. E isso é levado para o que nós chamamos de estratégia, ou seja, isso é transformado em enunciados que dizem o que você vai fazer no próximo período de planejamento. Isso se transforma em planos de ação que são monitorados e, se convenientemente entregues, vão se transformar um dia em remuneração variável. Isso é planejamento estratégico. E por que isso é tão importante e tão falado nas empresas, Victor? Por duas razões, Paula. A primeira é que em alguns lugares se dá uma importância muito grande ao planejamento estratégico, se gasta tempo e dinheiro para fazer planejamentos sólidos, robustos. E essas empresas geralmente que fazem isso são empresas grandes, fortes e de grande destaque. Então, essa correlação entre a fortaleza econômica e o planejamento estratégico é uma coisa visível para todo mundo. Então, todo mundo quer fazer. Agora, o problema é que o empreendedor ou as pequenas empresas às vezes não têm o recurso ou o conhecimento de como fazer isso de forma correta ou adequada. Então, às vezes se tenta copiar um site de planejamento estratégico, uma metodologia que está escrita em um livro de algum autor nacional ou estrangeiro, se tenta copiar a missão de alguma empresa, a visão, e colocar na parede, e não funciona. Então isso cria uma frustração enorme nas pessoas, porque você fala assim, mas as grandes empresas fazem isso e tem uma relação entre o planejamento e o sucesso, por que não acontece comigo? Então, há uma frustração, aquela missão que está na parede vira paisagem e se esquece esse assunto, né? E eu acho que é importante, né, Victor, eu estava comentando com o Victor agora há pouco, que vejo que muitas empresas que colocam essa missão, visão e valores copiada, até põe num quadrinho e põe na parede, mas nem os sócios, nem os donos, fundadores se lembram qual é, que é um bom sinal que essa não é a verdadeira missão, visão e valores da empresa. Então conta para nós, assim, algumas dicas de como elaborar uma missão, visão e valores que realmente contribuam com o sucesso de uma empresa. A visão, vamos imaginar que a gente chame o sonho maior de visão. Se você quiser chamar de missão, pode. Isso aqui não é uma questão de nomes, é apenas o conceito. O primeiro conceito, o sonho. A visão, ela tem que conter o que você faz e qual é o seu sonho. Então, a visão da nossa empresa é: nós fazemos consultoria gerencial e gostaríamos de ser uma empresa de referência para o nosso cliente. Então, isso é o nosso sonho.
A gente quer ser sempre a opção número 1 para o nosso cliente. E o que a gente faz? Nós fazemos consultoria gerencial. É assim de simples. Uma visão tem que ser sucinta, objetiva, curta. Uma das visões mais conhecidas é a da Toyota, que foi feita, acho que em 1954, que é ser a maior empresa automobilística do mundo. Uma frase. Né? Eles conseguiram isso talvez em 2007, antes da crise, e superaram a General Motors. Mas é a força de uma visão, ao longo de muitos anos, ela transforma a empresa. Mas ela tem que ser, primeiro, ela tem que ser gerada pelo empreendedor e pelos donos da empresa. Segundo, ela tem que ser compartilhada com as pessoas têm que sonhar junto com você. E terceiro, ela tem que ser inspiradora. Quando eu digo inspiradora, ela tem que tirar as pessoas da cama todo dia por causa dessa visão. As pessoas têm que querer sonhar junto com você. A missão é diferente. A missão é uma tarefa que você vai executar num período de tempo. Ela te aproxima da visão. E ela tem que ter componentes mais concretos, números, faturamentos, desafios que você vai fazer nos próximos 5 anos, por exemplo. E a missão, ela muda anualmente. Porque ela é como se fosse aquela cenoura que está no horizonte. Uhum. Você consegue ver aquilo que você quer fazer daqui a 5 anos. Mas no próximo ano, você volta a fazer a mesma coisa. Você volta a estabelecer a sua missão para os próximos 5 anos. A gente chama isso de tarefa estratégica, mas isso te permite você saber a que distância você está da sua próxima cenoura, que está sempre no horizonte, e o que você tem que fazer este ano. Então quer dizer que visão é o sonho, é aquilo que faz meu coração palpitar, e missão é como se fosse o norte, o sentido que nós queremos dar para a empresa. Exatamente, é uma coisa bem mais concreta. E qual é a relação entre o planejamento estratégico e a missão e a visão? A visão é talvez inatingível. Talvez você leve um par de gerações gerenciais para atingir, ou 3 gerações gerenciais, como no caso da Toyota. Em outros lugares, a visão é uma coisa muito objetiva. Jack Welch, quando chegou em 86 na General Electric, ele estabeleceu a seguinte visão. Nós vamos ser a primeira ou a segunda empresa mais rentável em cada um dos setores que a gente atuar. Uhum. E naquela época, essa empresa atuava em muitos setores e foi lentamente fazendo uma reestruturação baseada nessa visão. Então, a visão ele pode ser uma coisa muito distante ou pode ser uma coisa muito objetiva, que você vai atingir pela ação. A missão ela é um norte concreto. Quando você vai fazer seu plano anual, você vai pegar um pedacinho daquela missão. Imagina que são 5 anos que você vai fazer nos próximos 5 anos. Você pegar aquela de 2011, se tira da missão, coloca 2016 aqui, e tira 2011 e você leva para o dia a dia. Você compara isso que você vai fazer esse ano, esse grande enunciado, você compara com o que nós chamamos de análise SWOT, análise de pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades. Isto é o que muita gente chama de reality check, né? Uhum. Olhar para a realidade, ver se eu posso fazer, se eu tenho condições, se o mercado me permite, se o mercado vai me deixar fazer. Com isto, você estabelece seu plano de estratégias. E aonde entram os objetivos dentro desse plano estratégico? Nesse lugar, as estratégias, a gente costuma dividir as estratégias, isso é, um par de pensadores americanos, anos atrás, dividiram as estratégias em perspectivas. Eles chamaram isso de perspectiva financeira, de mercado ou comercial, de processos internos e de gente. E isso é uma ferramenta muito útil de análise, você dividir as estratégias assim. Por caso contrário, você sempre está pensando em receita ou em resultados. E, na realidade, os objetivos, eles são financeiros, mas também são objetivos de mercado, objetivos de venda, objetivos de satisfação de cliente. Também, para isso, você internamente tem que melhorar seus processos, tem que ter objetivo para melhorar processos. E você também tem que ter objetivos permanentes de melhorar o seu capital humano, que são as pessoas que trabalham com você, o seu capital intelectual, que é o seu conhecimento. Você tem que ter objetivos. Então, ao fazer as estratégias, entram ali dentro os objetivos para essas quatro perspectivas. Agora, uma das coisas que eu vejo, Victor, muitas empresas até sentam, elaboram o seu plano, mas depois aquele planejamento acaba não acontecendo. Ele vai para a gaveta e lá fica e muitas vezes é esquecido. Por que isso acontece? Geralmente porque não tem a etapa seguinte. O planejamento estratégico, ele
ele nunca termina no mapa estratégico de aquelas 4 perspectivas que eu citei. Ele nunca pode terminar ali. No momento em que você chega nas estratégias, o próximo passo que tem que ser de imediato, assim, 2 dias depois, você tem que desdobrar essas estratégias em metas para os executivos da empresa. Então, se você tem 3 diretores, você tem um diretor financeiro, um diretor comercial, um diretor de operações, aquelas estratégias que estão ali, você desdobra elas, e isso é feito pelas 4 pessoas, pelo dono da empresa, pelo empreendedor e os 3 executivos. Estou simplificando aqui para efeitos didáticos. Mas as estratégias são desdobradas para as 4 pessoas. Cada um pega um pedaço da estratégia para si. Então, você tem 80% da estratégia, você é a diretora comercial, eu sou o diretor de operações. E o Gustavo aqui é o diretor financeiro. Então, nós 3 a estratégia de abrir uma filial no Rio Grande do Sul. Então, você tem 50% com você, 25% comigo e 25% com ele. E você vai lá abrir a filial, mas ele tem que garantir o dinheiro para fazer isso. E eu tenho que garantir a produção do que a gente faz para que a estratégia aconteça. Essa estratégia, essa meta que foi desdobrada da estratégia, depois você tem que se transformar em planos de ação. E eu, com minha equipe, vou transformar meu pedaço da estratégia num plano de ação. E esse plano de ação é o que transforma o planejamento estratégico em ação. E eu vejo que essa é a grande diferença. Muitas vezes, envolver as pessoas que vão participar na elaboração é fundamental para que as ações se concretizem e façam parte da realidade, não é, Victor? Exatamente. Depois, geralmente é a diretoria que faz o mapa estratégico, as estratégias. Mas você tem que mostrar isso para seus gerentes, para os supervisores da empresa. Eles têm que participar, você tem que mostrar a análise SWOT que você fez e eles têm que validar aquilo. Até porque muitas vezes gerentes e supervisores conhecem mais dos problemas do que os próprios diretores, até pelo foco mais próximo, né, pela proximidade com o problema. Então, o SWOT, que é o diagnóstico da empresa, pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades, principalmente em pontos fortes e fracos, que são coisas internas, eles têm que participar e têm que validar aquilo que a diretoria fez. Uma vez feito isso, você olha para o mapa estratégico. Se você projeta em 2 telas, de um lado o SWOT, do outro lado o mapa estratégico, você vai ver que para cada problema que você tiver no SWOT, você tem que ter uma estratégia. E não pode ter nenhuma estratégia que não esteja baseada nos pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades. Isso é consistência. Essa ideia você tem que vender para seus gerentes e supervisores, porque são eles que vão executar. Quando eles vejam tudo, eles falam assim, isso faz sentido. Nós temos realmente esses problemas e me parece que essa é uma solução adequada. Pronto. Tem um significado e a gente vai pôr isso em prática. Exatamente. Olha só, acho que nós estamos trazendo aqui pontos fundamentais e que muitas vezes são simples, mas é isso que faz a diferença no resultado desse planejamento estratégico. Então fica aí uma dica que é: escreva o seu SWOT. Quais são as forças da sua empresa? Quais são as fraquezas, as ameaças e as oportunidades? Forças e fraquezas são 2 análises que você faz da sua estrutura interna e as ameaças e oportunidades daquilo que você enxerga no mercado. E quando começamos a falar de mercado, nós vamos começar a pensar em estratégias de vendas. Como disse o Victor, tem uma representação importante dentro do negócio como um todo. Então nós já vamos entrar e conversar um pouco com o Gustavo para entender um pouco o que as empresas têm traçado aí, os maiores desafios para traçar as estratégias de vendas. Mas eu vou falar antes da dica que a Pentágono Seguros está trazendo hoje para você. Então a Pentágono é uma corretora de seguros que sempre escolhe algo para trazer e fazer a diferença para você e para a sua segurança. A dica de hoje, ela fala sobre uma cobertura especial que existe no seguro de vida. Então, quem tem o seguro de vida pode pedir o seguro doenças graves. O que é isso? É uma cobertura caso você tenha alguma doença grave, como um infarto, um câncer, AVC. Isso são doenças que muito provavelmente vão impedir que você trabalhe por um tempo muito longo, além de ter custos elevados em relação ao seu tratamento. Então, no seu seguro de vida, você pode pedir uma cobertura para seguro doença. Você quer saber mais sobre isso? Basta você ligar para a Pentágono e ela passa todas as informações. Lembrando que a Pentágono tem uma condição especial para o teleinternauta do Alma do Negócio. Então, você pode, falando que
que você assistiu aqui no Alma do Negócio, ela vai te dar toda essa condição especial. Qualquer dúvida, você pode mandar também um e-mail para nós, contato@almadonegócio.tv, e nós encaminhamos para Pentágono te ajudar a encontrar uma forma mais segura de garantir a sua saúde e todo o seu patrimônio. Agora, vamos falar um pouco sobre estratégia de vendas? Gustavo, queria que você me explicasse aí qual é o segredo da estratégia de vendas. Olha, na verdade, o segredo maior toda estratégia, o maior problema é sempre fazer o desdobramento dela, né, em ação, principalmente em vendas, né? Porque muitas vezes é feito um planejamento, tem-se um objetivo, né? Transformar esse objetivo em números e passar para vendas realizar. Geralmente esse é o grande problema, né? A gente tem dificuldade em colocar os planos, transformar eles em resultados efetivos. Em relação ao planejamento de vendas, infelizmente, isso eu acho que está mudando agora, as empresas brasileiras não têm o hábito de se planejar, né? Então, fazer um orçamento anual e desdobrar essas metas anuais em trimestrais, mensais, né, para que a equipe possa ter, seja mais tangível a meta no dia a dia da equipe comercial. Eu acredito que muitas vezes, como eu já comentado com o Vitor, a gente tem metas que não são factíveis com a realidade. Então, muitos empresários determinam às vezes alguns objetivos sem consultar realmente o pessoal que está mais no campo, né, e está lidando diretamente com o cliente. Então, às vezes as metas não se realizam por conta disso. Agora, até assim, já temos aqui algumas pessoas participando, o Jorge que está falando um olá, o Silvio Igor, é bom contar com vocês. Se vocês têm dúvidas sobre plano estratégico, estratégias da sua área comercial, manda para nós que o Gustavo e o Victor estarão respondendo aqui ainda ao vivo durante o programa. Agora, uma das coisas que eu acho fundamental, né, Gustavo, em relação a traçar as metas para os vendedores. Eu acho que um dos fatos que você traz é colocar uma meta inatingível faz com que a sua equipe se desmotive. Agora, um outro ponto que muitas vezes os empreendedores estão buscando é como eu faço para aumentar minha venda. Se o segredo não é colocar uma meta, um objetivo muito alto, quais são as outras possibilidades que eu tenho para aumentar as minhas vendas? Olha, existem diversas ferramentas, né? Quando a gente fala em vendas, né, às vezes existe uma confusão entre vendas e marketing, né? A pessoa às vezes confunde publicidade com venda. O vendedor está lá para se relacionar com o cliente, né, e fazer acontecer. A gente procura geralmente fazer com que os vendedores tenham uma meta até diária para poder realmente fazer ser tangível a meta, tá certo? Então, nosso objetivo é sempre tentar alinhar o plano com a realidade, né? Agora, como você vai vender? Existem diversas maneiras de vender. Cada negócio é um negócio e tem uma melhor maneira de se vender, né? Vamos falar de vender serviços, né? São coisas intangíveis que você vai vender, né? Diferentemente de produtos, de consumo. Então, são estratégias completamente diferentes que têm que ser muito bem analisadas, tem que estar muito alinhado com o que a empresa quer, né? Porque muitas vezes você vai colocar uma equipe que não está atendendo aquilo que a empresa deseja. Então tem que estar tudo muito alinhado. Acho que o segredo é esse do sucesso de vendas. Estratégias existem diversas, né? A gente poderia ficar aqui horas falando, né? Mas o importante, eu acho, é estar sempre alinhado com o pensamento do dono do negócio, com a diretoria, para que as coisas ocorram num fluxo natural. A Daniela até ela faz uma pergunta que eu acho que está ligado a esse alinhamento da equipe, dos objetivos. Como treinar os gerentes para eles passarem para os vendedores as estratégias, o objetivo? Olha, primeiro de tudo, né, o gerente de vendas, ele tem que ser o coração da empresa, ele tem que assim, motivar, a partir do momento que ele abraçou aquela meta, ele tem que passar aquilo para a equipe com realmente uma missão dada, mesmo no estilo, né, da SWAT. A gente tem que ir para a rua fazer acontecer.
E tem que se apaixonar por aquele objetivo para conquistar as pessoas. Então, muitas vezes, você vê gerentes não motivados suficientemente para passar essa energia, esse contato. E eu acho que o mais importante é o gerente comprar a ideia, né, para poder repassar para a equipe. Porque se ele não acreditar naquilo, a equipe não vai acreditar. Né? Então, eu acho que esse é uma grande dúvida e um grande desafio, porque o Felipe Campos, ele até pergunta como manter uma equipe motivada? Quer dizer, quais são os elementos que podem contribuir com essa equipe motivada? Talvez o Victor também, se tiver ideias, pode complementar, Victor. Olha, pode falar. Tem duas coisas que motivam as pessoas. Uma é saber que o que ela está fazendo tem a ver com ele e com a família dele e com a empresa dele. Ele tem que saber que aquilo é valioso para a empresa e ele vai andar para frente. Ele vai ter um lugar na empresa, na carreira, vai ser reconhecido. A segunda é a remuneração. A remuneração variável, principalmente para um vendedor, eu não sou um especialista em vendas, o Gustavo aqui, ele pode validar o que estou dizendo, mas o vendedor ele tem geralmente um salário fixo relativamente baixo e um salário e uma remuneração variável por vendas realizadas. Então está diretamente ligado ao esforço pessoal. Então se eu estou engajado, se eu estou sabendo por que eu estou fazendo aquilo, isso é uma coisa importante para mim, compartilhar o sonho da empresa. E eu estou sendo adequadamente remunerado, isso vai manter minha motivação funcionando. Mas tem uma terceira que eu acho que muitas vezes a gente não reconhece, que é o reconhecimento. Muitas vezes, e eu me lembro isso na minha própria carreira pessoal, eu me lembro na minha vida das vezes que eu fui na frente ser aplaudido pelos colegas do que quando tive aumento de salário, né? Não esquece nunca mais. Eu estava escutando ontem uma colega minha da empresa falar essas palavras. Ela também falava exatamente isso. Eu falei assim, eu me lembro muito mais vezes quando fui aplaudido e quando eu ganhei aumento de salário. E eu pensei assim, exatamente é o que eu penso. Eu também me lembro dessas coisas. Não sei se você... Se você me permite, Victor, é engraçado porque geralmente quando a gente vai fazer um trabalho de assessoria, mas qual que é a premiação para a equipe de vendas? Se você fizer uma pesquisa, todo mundo vai colocar que quer ganhar dinheiro. Mas o dinheiro, as pessoas daqui 2, 3 anos esquecem. Uma viagem, se você der, ela nunca vai esquecer. Aquilo envolveu a família, ela se sentiu num ambiente diferente. Então, acho que é bem isso mesmo que o Victor falou. Agora, vamos dizer, estabelecer um plano de remuneração variável é um dilema, é um grande desafio. Muitos empreendedores buscam essa alternativa, mas tem uma dificuldade, não tem, Victor? Mas não tem escapatória. Tem dificuldade como tudo na vida tem. Mas o planejamento estratégico, ele termina na remuneração variável. Você desdobrou seus objetivos em metas para as pessoas desdobraram, os diretores desdobraram isso em planos de ação para suas equipes. Você monitora isso mensalmente para ver se funciona. No final do ano, se as equipes atingiram suas metas, elas fizeram alguma coisa adicional àquilo que elas foram contratadas para fazer. Então, aquilo que está no objeto do contrato, na descrição do cargo, é salário. O estratégico, aquela meta, aquele mais, aquilo merece a remuneração variável. E aí, assim, pela sua experiência, seria como se fosse um bônus no final do ano por ter atingido determinados objetivos? Seria isso? Depende da pessoa. Se você está mais na base da pirâmide, é comissão. Se você está em vendas, é comissão. Se você está na fábrica ou na área de operações, você vai ter uma premiação pela execução excelente da rotina. Ou seja, se eu tenho que pagar meu ISS para a prefeitura no dia 5, eu tenho que entregar no dia 5. Se eu entrego no dia 6, perco pontos na minha carteira. Então, execução perfeita é isso. Se eu sou um executivo e eu estou levando a minha empresa do ponto A para o ponto B com trabalho além do que eu fui contratado para fazer, então eu preciso do bônus. O bônus é a remuneração pelo desempenho. E tem um último componente que é stock options, né? Que é a participação no capital da empresa, que é uma forma de retenção a longo prazo para gente muito talentosa, muito importante na empresa. Ok. E aí, para remuneração variável de vendedores, isso é uma coisa importante para o sucesso da equipe? Com certeza. Eu acredito muito na remuneração variável, né?
o vendedor ele tem que correr atrás do resultado e ser recompensado por isso, né? Obviamente, as metas têm que serem, de novo, né? A remuneração variável vem de acordo com o atingimento dos objetivos estabelecidos. Se os objetivos forem bem estabelecidos, adequados ao crescimento real do mercado, o crescimento da equipe, aí eu acho que as coisas caminham naturalmente, né? Agora, Gustavo, para uma remuneração variável, tem alguns formatos. Pela sua experiência, o que funciona melhor? É uma porcentagem de vendas ou é um salário fixo para um atingimento mínimo de vendas e o que passar daquilo você tem algum tipo de remuneração variável? Tá certo. Eu acredito que a remuneração variável, existem empresas que vendem commodities que pagam salário fixo para vendedor porque tem uma variação muito grande de preço, né? Mas algumas outras empresas pagam sob comissão, né? Mas eu acredito que só sobre comissão, né? Vamos colocar um exemplo, o corretor de imóveis, você está atrelando tudo ao preço, ou seja, num lugar que você tem uma tabela de preço para vender e seguir, você tem uma margem de desconto, eu acho que tem que se valorizar sempre o volume de vendas e a margem que aquele produto foi vendido. Porque isso é uma coisa importante, a lucratividade, né? da empresa. O vendedor começa a fazer campanha para desconto, porque a remuneração dele não muda nada para ele, não faz diferença nenhuma. O que acontece muitas vezes quando você tem uma meta só de volume e não tem de margem, você dá uma margem de desconto, você vai ver que o vendedor começa a trabalhar sempre com o máximo de desconto que ele tem. Né? Então ele não vai buscar vender melhor. Né, mais lucrativamente. Então isso é muito importante, essas duas variáveis. Victor, a Débora está perguntando, para um bom planejamento estratégico, o que ele precisa ter? Você tem assim os pontos principais de um bom planejamento estratégico? Então precisa ter primeiro vontade de levar a empresa para um ponto diferente do que ele está. E você tem que sentir que a falta de planejamento está impedindo de você atingir esse valor. Então, aí o planejamento se torna uma necessidade, e uma necessidade sensata para aquilo que você está precisando. Esse é o primeiro assunto, a necessidade do planejamento. O segundo é você ter um norte, uma direção. Primeiro, o sonho, a visão, a missão, você dizer para você mesmo o que você quer atingir nos próximos anos. Se você não quer crescer, se você não quer melhorar seus resultados, se você não quer atrair talentos, não é importante fazer planejamento, mas se você quer fazer isso, não dá para fazer tudo de uma vez. Tem que fazer aos poucos. Então você tem que estabelecer um norte e um período em que isso vai acontecer. O terceiro é você ter uma boa noção das suas dificuldades reais. Ser sincero com os seus defeitos, com os seus problemas, olhar para... É como quando a gente vai no médico. Eu me acho o maior gato, tenho 59 anos de idade e não sou. Então eu tenho que ter consciência disso que estou aqui. Eu não posso correr uma maratona mais. Você tem que ter certeza das dificuldades e dos problemas que você tem. E ter que focar para resolver. E por último, você tem que ser capaz de remunerar de forma generosa as pessoas que se envolvem fazendo isso, porque as pessoas não foram contratadas para fazer metas estratégicas, elas foram contratadas para entregar aquilo que está no contrato. Pela estratégia, você tem que ter alguma coisa a mais. São os 4 elementos. Tá? Elementos. Olha lá, então já fica aí, Débora, 4 passos aparentemente simples, mas que, se bem feitos, vão fazer a diferença no seu planejamento. E em relação às estratégias de venda, Gustavo, eu vejo que muitas empresas agora têm uma moda nova, que são os sites de compra coletiva, como Peixe Urbano, Groupon. E aí eu me pergunto, até que ponto se utilizar desta estratégia como venda é algo que é bom para a empresa que está vendendo seus produtos com descontos muito grandes? Olha, pela experiência e até por pesquisas que a gente tem notado, é que assim, os resultados de curto prazo desses sites têm funcionado, né? A pergunta que fica a gente começa a se aprofundar um pouco mais nesse assunto e começa a ver alguns problemas que podem ser decorrentes disso, né? Primeiro, se o seu serviço... Geralmente, são 3 empresas que têm 80% do mercado. E, geralmente, quem está oferecendo são serviços, né? Ou de cosméticos, de alimentação ou de entretenimento. Esses são os principais focos de vendas nesse canal de venda. O que acontece é, muitas vezes, as empresas se utilizam do tempo que ela está ociosa, né, para fazer essa promoção, às vezes de até 70% do valor. Né? O que pode decorrer disso é assim,
o seu cliente que é cativo, que está lá pagando valor, ele vai saber que tem alguém pagando 70% porque ele também não pode pagar, né? Então, é a mesma coisa da TV a cabo, que você você é assinante há 3 anos e vê alguém pagando metade do preço para assinar, né? Então, por que ele pode pagar metade do preço e eu não posso? Então, você tem que tomar cuidado com esse aspecto. Você pode acabar perdendo o cliente que você já tem. Outro aspecto também, dependendo do seu posicionamento de marketing, né, do seu público-alvo, você pode ter um problema de tornar acessível o seu serviço para um público que de repente não é aquele público que quem frequenta aquele ambiente vai querer usar. Uhum. Né? Então você pode ser um tiro no pé essa estratégia. Então tem que tomar muito cuidado. E um outro detalhe, né? Tem empresas que poderiam fazer o que se faz, né, já com a sua própria base de clientes, fazer esse trabalho de traga um amigo, ganhe 50%, trazendo. Quer dizer, existem diversas ações, né, aí de propaganda, de comunicação, que podem trazer clientes da mesma forma que esses portais têm trazido. E eu acho importante lembrar que você vai ter, com certeza, um aumento de vendas ou aumentar o número de clientes. Mas imagine uma clínica de fisioterapia que faz um trabalho desse e recebe um número muito grande de pacientes interessados em algum tratamento da sua clínica, que vai ter que contratar novos fisioterapeutas. Isso vai ter um impacto no custo. E a grande pergunta é, o desconto que você deu foi suficiente para você contratar o número de pessoas que você vai precisar? Então isso tem que ser feito com uma certa cautela, porque você traz alguns clientes. Quantos desses clientes vão realmente continuar na sua empresa depois que não tiver mais esse desconto e tiver que pagar o preço, o 100% do preço, que é o preço que você precisa? Então, eu acho que essa é uma estratégia que precisa ser atentamente calculada para ter certeza que você vai ocupar horários que realmente não são horários que você tem uma disponibilidade muito grande. Você tem que colocar isso de uma forma muito clara nessa divulgação. O Gabriel, do Rio Grande do Sul, está agradecendo pelas dicas e pelo conselho, está gostando e acompanhando o programa. E a Cíntia pergunta, como reconhecer que os funcionários de uma empresa estão satisfeitos e que dividem com a empresa as metas e as visões? Victor, na sua experiência aí, você tem algumas dicas para passar para a Cíntia? Como é que ela mede se a equipe dela está satisfeita e está motivada e engajada com a meta e os valores da empresa, a visão da empresa? Você tem que fazer uma vez por ano, longe do dia do aumento salarial, né? Porque se você faz antes da distorção, se você vai imediatamente depois também dá. Longe disso, a uns 6 meses de distância, você tem que fazer essa sua pesquisa anual de clima organizacional. E aí você tem que pegar todos os aspectos de clima, desde coisas físicas, infraestrutura, temperatura, visão externa, condições ergonométricas, até coisas como companheirismo, respeito, espaço físico, etc. Então, no meio dessa pesquisa, você vai encontrar um pequeno espaço para verificar se as pessoas estão contentes com metas e com o grau digamos, de dureza do sistema de metas. E se a remuneração variável, ela recompensa o tempo e a energia que o funcionário despende naquilo. Essa pesquisa ela tem que ser feita por terceiros, ela não pode ser feita por você, na sua empresa, porque senão não tem credibilidade. As pessoas podem achar que você vai descobrir ou se vingar por alguma resposta um pouco diferente do que você imagina. Então tem que ser feito por terceiros, com seriedade, e o resultado tem que ser trazido para você de forma geral, por área, por nível, por tempo de casa, por idade. E aí você vai ter a resposta para a sua pergunta. Ok. E você, Gustavo, em relação a equipes de vendas, tem formas de medir se os vendedores estão motivados e engajados com a empresa? Com certeza, né? A área de vendas é uma área muito sensível, né? As pessoas que trabalham com vendas são pessoas geralmente muito emocionais, né? Que abraçam a causa, vão atrás e, por essa característica, às vezes também tem uma facilidade de ser mais explosivo, etc. Então, ali é um termômetro bom, a área de vendas, né? Se as coisas estão indo bem,
A área de vendas geralmente vai bem. Eu acredito que sempre uma boa conversa do gestor com a equipe, né? Tanto coletivamente quanto individualmente, você consegue ter um feedback muito bom, né? Isso se você for aquela pessoa realmente que está aberta para receber um feedback, né? E se colocar à disposição para ouvir, muitas vezes verdades que vão até doer, mas que sejam ditas, porque a gente só consegue resolver um problema quando a gente sabe que ele existe. Com certeza. O Oliver pergunta, ele ouviu dizer que a Justiça vai criar lei para esses sites de grupos de compra. Ele pergunta se é verdade. Boa pergunta, Oliver, eu não sei. Gustavo, você tem alguma informação sobre isso? Não tenho informação. Vou pesquisar esse assunto e prometo te trazer no dia 26, onde nós vamos falar um pouco mais sobre plano de comunicação. Eu vou trazer alguma coisa mais concreta sobre isso, Oliver. Agora, Victor, se você fosse hoje passar algumas dicas para as pessoas que estão nos assistindo, que nós já estamos chegando aí na fase final da nossa entrevista, que passa muito rápido, que dicas você deixaria hoje para os empreendedores? Eu vou citar aqui um médico que eu admiro muito, que é o Dr. Drauzio Varela, quando ele tem um programa no rádio aqui em São Paulo, de manhã, que ele fala assim, se você não consegue parar de fumar, nunca desista. Tente parar, tente continue parando, que um dia você para de fumar. Então, citando o Drauzio Varela, minha sugestão é nunca pare, nunca desista de fazer planejamento estratégico. Se ele não funcionou, faça de novo. Se o ano que vem as pessoas estão frustradas porque não atingiram as metas, faça a meta diferente. Mas não desista, continue fazendo o planejamento estratégico. Ele funciona e ele transforma as empresas fundamentalmente. E aí eu ia te pedir mais uma dica em relação à execução desse plano estratégico, Victor. O que no seu ponto de vista e na sua experiência faz a diferença para executar esse plano? O coração palpitante do planejamento estratégico é o monitoramento. Então, você tem que fazer uma reunião, nós consultores chamamos isso de reunião mensal de resultados. É uma reunião que você faz numa manhã, uma vez por mês, depois que os resultados da empresa foram publicados internamente, você sabe o resultado de vendas, o resultado econômico, e você verifica o que todos os planos está acontecendo com cada um dos planos. E tenta fazer um sistema de gestão semafórico. Se a meta está indo bem dentro do esperado, ela tem a cor verde. Se ele está mais ou menos numa faixa próxima, está amarela. Se ele está muito distante, está vermelho. Então, quando você fizer essa reunião, foca naquilo que está vermelho e que está amarelo. Não foca no que está verde. Porque senão você está perdendo tempo. Se aquilo está verde, está indo bem. Foca no que está vermelho e no que está amarelo. E não foca no sentido por que você não fez? Não nesse sentido. O que nós todos podemos fazer para te ajudar a você voltar para o verde? E se você voltar para o verde, todos nós voltamos para o verde. Então, se você tem esse espírito de ajudar a pessoa que está em dificuldade, você está ajudando a sua empresa. Maravilhoso. Gustavo, suas dicas aí para as estratégias da área comercial. Olha, eu acredito para uma estratégia comercial ser bem feita, né? Eu acredito que tem que haver o envolvimento de todos, certo? Desde o alto escalão até o vendedor. Tem que se ouvir o vendedor porque ele está em contato com o cliente todo dia, né? É ele que realmente, se tem uma informação, existem pesquisas de mercado, empresas, mas uma informação que realmente é muito valiosa para a organização e muitas vezes é desprezada, é a informação do vendedor, né? Então, lógico, dê uma filtrada em algumas coisas que são às vezes exageradas, mas use essa informação e leve ela, porque ela vai ser muito útil, né, para você se posicionar no mercado. O vendedor é uma peça fundamental para a leitura do mercado, né? E hoje ler o mercado, a concorrência, né, os preços da concorrência, é muito importante para você conseguir se posicionar e até revisar alguns planos, né? Então, essa é a minha dica. Maravilha. Contatos do seu site, se alguém quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, Gustavo? Nosso site é www.factura.com.br, tá? O e-mail é contato@factura.com.br. A gente está à disposição. Victor, e conta aí então um pouco mais os contatos da sua empresa, quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho da Hartmann. A Hartmann House é nosso site, todas as informações estão ali, www.hartmann
Heart como coração, man como homem, hífen, house como casa em inglês.com.br. Lá você vai ter também informações sobre os trabalhos e os clientes que Victor e toda a sua equipe atende. Agradeço muito a presença, a participação de vocês. Tenho certeza que passamos aí dicas importantes para um planejamento de sucesso e ajudamos muitas empresas. É bom ser útil. Muito obrigada. O programa de hoje já fica por aqui, passa rápido. Eu passo para os meus agradecimentos. Um agradecimento especial à Lia Cabeleireiros, a Lia que capricha sempre no meu visual, a Nani com a maquiagem. Para quem quer conhecer, você está aqui em São Paulo, esse é o endereço, fica ali em Pinheiros, pertinho ali do Bar Pirajá, que está na Faria Lima. Vale a pena, eles estão sempre abertos e te tratam com muito carinho. E agradeço também a Iorani Rabelo, é uma confecção mineira que traz uma moda despojada, todas as roupas que eu uso no programa. Se você quer conhecer aonde comprar as roupas da Iorani, visite este site, você vai encontrar na sua cidade qual é a loja que vende. A coleção de inverno está imperdível, vale a pena você conhecer. E agradeço a Q Design, que é responsável aí pelo desenvolvimento do nosso logotipo do programa Alma do Negócio e também do nosso site, o www.almadonegócio.tv. É uma agência especializada em branding e comunicação. O programa de hoje fica aqui. Na semana que vem nós vamos falar de planejamento para a produtividade pessoal. Você quer gerar mais resultados? Para isso nós vamos conversar aqui na quinta-feira às 4 horas. Eu espero você. Uma boa tarde e até a semana que vem. Foi rápido,